Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Para quem está presencial, sejam bem-vindos. Para quem também está acompanhando essa aula aí de casa, online, eu sou a professora Tamara e hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina de operações imobiliárias. Aqui no CETEPS eu tenho duas disciplinas, vocês estão começando o curso de vocês de técnico em transações imobiliárias agora, né? Então a gente vai se encontrar aí mais para frente, futuramente, com a disciplina de matemática financeira, que é a minha habilitação. Eu sou professora de matemática mesmo, tá? Não sou corretora. Eu estudei aqui, pesquisei bastante para ministrar essa aula de vocês. Essa aula que nós teremos hoje é uma aula muito bacana, porque ela vai falar muito sobre o dia a dia do corretor, como que o corretor deve atuar, quais são as normas de conduta, quais são os seus órgãos fiscalizadores, qual é a função do corretor, como que funciona mesmo todo o trabalho do corretor. Então, durante a nossa aula, fiquem à vontade para participar, tá? Quem está presencial, quem estiver online também, pode mandar aí seu comentário, pergunta, contribuição. Fica à vontade para participar, para que a gente possa interagir e ter um bom desenvolvimento. Explicando como que vai funcionar essas nossas aulas. Nós teremos aula hoje e amanhã. Para quem está aqui acompanhando a aula presencial, venham aí esses 2 dias para participar da aula presencial. E para quem está online, nós teremos esses 2 dias de aula, tá? E a gente vai começar a nossa disciplina. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar todo o nosso conteúdo, vamos chegar mais ou menos ali até em formas de pagamento, como que o corretor recebe, né, o seu pagamento. A gente vai trabalhar mais ou menos nesse sentido. Amanhã nós daremos continuidade ao conteúdo e no final da aula, se sobrar um tempinho, nós faremos uma revisão aí de todo esse conteúdo que estudamos, utilizando um quiz. Então, tragam o celular de vocês, para quem está aqui presencial, celular aí com internet para vocês acessarem. E para quem está online, pode acessar de casa, vocês também vão conseguir participar, tá? Então, para começar a nossa disciplina aqui de operações imobiliárias, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse contexto, né? Como que surgiu esta profissão. Então, nós temos aqui dentro do nosso material que nas 2 últimas décadas, com o início do novo século, então a partir aí dos anos 2000, surgiu um novo tipo de trabalhador, que é chamado de prestador de serviços. Essa atividade terciária, ela tem se expandido por todos os cantos do território brasileiro e é chamado aí esse fenômeno de fenômeno universal. Não somente no Brasil, mas em todos os países do mundo, nós temos a expansão dessa profissão, que é o prestador de serviços. Então, em todos os países, principalmente os mais desenvolvidos, o profissional liberal, ele se enquadra como atividade prestadora de serviço e é uma das que mais cresce atualmente, tá? Então, o profissional liberal, ele precisa ter uma formação técnica em determinado ramo ou área do conhecimento, que pode ser obtida por meio de uma graduação, né, de nível superior, ou por meio de um curso técnico. Esse profissional liberal, ele também é registrado em um conselho de classe ou ordem, e ele pode trabalhar como pessoa física, com um vínculo trabalhista, ou ele pode trabalhar de maneira autônoma, tá? Então, tal profissional, ele é o que tem movimentado a economia. Então, dessa forma, como nós definimos aqui o profissional liberal, o prestador de serviços, que precisa ter aí um registro em uma ordem ou uma classe, né, um conselho, ele precisa ter uma formação técnica dentro de um curso técnico ou uma graduação. O corretor de imóveis, ele se enquadra nesta categoria de prestador de serviços. Porque nós estamos aqui fazendo esse nosso curso de técnico em transações imobiliárias, então estamos adquirindo a nossa formação técnica, e após a nossa formação, nós precisaremos ter o registro lá dentro do nosso conselho, que vai organizar todo esse nosso trabalho, tá? Então, dar subsídios para que o corretor de imóveis tenha um padrão de qualidade é o objetivo principal deste módulo que nós estamos estudando, tá? Então, para que vocês conheçam
como é a forma que o corretor deve atuar, como que vocês devem trabalhar no dia a dia, quais são as regras que vocês devem seguir dentro do trabalho mesmo de corretagem, é o objetivo principal dessa disciplina, tá? Então, ao mesmo tempo em que mostra a evolução da profissão, também propicia a oportunidade de conhecer essas normas de trabalho, de conduta. Então, a gente vai começar falando a respeito dessa evolução da profissão. Como que começou a profissão, como que ela foi regulamentada, por que surgiu essa necessidade de regulamentação. Então, a gente vai conhecer tudo isso dentro da nossa disciplina. Então, acima de tudo, a importância de oferecer serviços com princípios, com ética e com capacidade. Esse é o motivo maior do exame de proficiência instituído pelo COFES por meio das diversas disciplinas curriculares que vocês têm aqui. Então, nós estamos aqui com a disciplina de operações imobiliárias, mas vocês têm várias outras disciplinas ao longo do curso de vocês. Então, cada uma dessas disciplinas que vocês fazem, a cada módulo que vocês vão passando, a cada validação, verificação de aprendizagem, ele é chamado de exame de proficiência pelo COFES, que determina como que o curso deve ser regido, quais as disciplinas ele deve ter, tá bom? Então, esse é esse exame de proficiência que é chamado aqui pelo COFES, tá? Quando vocês vão se inscrever lá dentro do órgão de vocês não vão fazer uma outra prova de habilitação para saber se vou desenvolver a profissão. Não, todas as disciplinas aqui já basta para que você consiga tirar aí o seu título de técnico em transações imobiliárias, tá? E a gente vai começar falando a respeito do histórico, de como que começou a regulamentação dessa profissão. Então, lá no Rio de Janeiro, no ano de 1927, nasceu o primeiro sindicato dos corretores de imóveis. Então, nós temos que antes disso, antes de 1927, as pessoas já estavam atuando como corretores. Mas até aquele momento não existia nenhuma normativa de como que as pessoas deveriam desenvolver aquele trabalho. Então, tinha alguém que estava ali intermediando essas negociações, aquelas pessoas que tinham essas habilidades de falar com o cliente, de prospectar pessoas, de movimentar esse mercado. Então surgiu a necessidade naquele momento, eles pensaram um pouco, essas pessoas que atuavam nesse segmento, eles pensaram, nossa, nós precisamos de algumas ordens, até para que a gente valorize a nossa profissão, para que as pessoas valorizem o corretor. Então a gente tem um trabalho de ir lá, de prospectar imóveis a serem vendidos ou locados ou permutados, enfim. E a gente prospecta o cliente para fazer essa aquisição. Então a gente precisa ser valorizado nesse sentido. Então a partir dali surgiu esse primeiro sindicato. Então o sindicato dos corretores lá do Rio de Janeiro de 1927, ele não tinha uma obrigatoriedade legal. Então as pessoas elas não precisavam, não eram obrigadas a estar ali sindicalizadas para atuar como corretor. Mas para quem era corretor e estava sindicalizado, tinha muitos benefícios. Então tinha benefícios, tinha acesso, tinha informação. Então foi um sindicato que serviu aí de base para os outros sindicatos que foram surgindo pelo país. Então ele serviu como modelo, tá? Então, uma vez organizado, e promovendo a expansão de negócios aos seus filiados, o Sindicato do Rio se tornou uma referência para a atividade da corretagem na época. Então, ele serviu aí como referência para os outros sindicatos, tá? Então, a sua experiência, ela foi levada para os outros estados, repetindo-se a boa repercussão, ainda no incipiente mercado imobiliário. Então, estava tudo muito no início, o pessoal estava começando ali, ainda não tinha uma lei que regulamentava, mas ele serviu ali de modelo mesmo para os outros estados, tá? Então, até aquele momento, a atividade ela era considerada sem importância, já que qualquer pessoa poderia exercer. Pertencer ao sindicato era uma vantagem,
mas não era uma obrigatoriedade legal. Então, é como eu coloquei para vocês. As pessoas que eram ali sindicalizadas, elas tinham benefícios, elas tinham acesso a mais informações, elas tinham, quando alguém ia procurar o sindicato, eu gostaria de vender o meu imóvel. O sindicato já oferecia, né, fazia essa intermediação, indicava para um corretor que era sindicalizado. Então, tinha a sua vantagem, tá bom? Então, até aquele momento, né, de 1927 para 1962, nós tivemos um avanço muito grande dentro dessa área da corretagem. Então, em 27 de agosto de 1962, foi promulgada a Lei número 4.116, que ela tinha ali, né, o seu dispositivo, falava a respeito da regulamentação do exercício da profissão de corretores de imóveis. E ela foi uma grande conquista para os corretores naquele momento. Então, olha o tempo que demorou, né, pessoal? De 1927 até 1962 para ter uma lei que regulamentasse essa profissão. Então, ela foi um grande marco ali para os corretores naquele momento. Porém, essa primeira lei, ela apresentou algumas falhas e ela se tornou incapaz de atender à expansão e às novas características impostas pela atividade que estava até aquele momento cada vez mais dinâmica e crescendo. Então, ela não conseguiu atender os corretores da maneira que era esperada. Então, o que aconteceu, né? Mesmo tendo essas pequenas falhas, essa lei número 4.116 de 1962 tornou-se um marco na história do corretor de imóveis, razão porque o dia 27 de agosto é oficialmente comemorado, né, considerado o dia do corretor de imóveis. Então, nós temos aí uma celebração. O dia do corretor é no dia 27 de agosto, por conta da primeira lei dos corretores, tá? Como eu disse para vocês, essa primeira lei, ela apresentou algumas falhas, então ela precisou, né, ser revogada. Então, como a gente revogou a lei anterior, tivemos uma nova lei lá em 78. Então, olha os marcos aí. Em 1927, tivemos o primeiro sindicato dos corretores lá no Rio de Janeiro. De 1927, nós fomos para 1962 com a primeira lei. Então, os sindicatos começaram a lutar, a pedir ali que tivesse uma regulamentação mesmo sobre os corretores. E aí, nós pulamos para 1962. De 62, a lei apresentou algumas falhas. Então, foi a primeira lei, né? Por mais que o serviço já estivesse ali acontecendo, não conseguiu atender a necessidade do corretor. Então, em 78, então passado aí mais um período, tivemos essa nova lei, que é a Lei 6.530, que ela manteve os direitos dos corretores que estavam inscritos até aquele momento sobre a lei anterior, que era 4.116. Então, quem já exercia a profissão como corretor, seguindo o que a lei 4.116 determinava, ele não parou de exercer a profissão, tá? Então, ele manteve os direitos daqueles corretores. E esse direito foi mantido lá no artigo 23. Se a gente procurar essa lei aqui de 78, no artigo 23 tem o dispositivo legal que traz esse texto aqui para vocês. Então, ele coloca lá no artigo 23. Fica assegurado aos corretores de imóveis inscritos nos termos da lei 4.116/62, de 27 de agosto de 1962, o exercício da profissão, desde que o requeiram, conforme o que for estabelecido na regulamentação desta lei. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma lei anterior que não conseguiu atender a necessidade do corretor e as normas que eram necessárias. Tivemos uma nova lei, revogou a anterior, mas manteve os direitos dos corretores, que não era justo, né? O pessoal estava trabalhando ali, seguindo o que era estabelecido, eles iam ter que parar de ser corretores? Não. A partir desse momento, tivemos aí que ficou assegurado. E aí, o que aconteceu? Esta ressalva na Lei 6.530, ela foi colocada ali, foi imposta para assegurar os direitos dos corretores,
porque ela se justifica-se no seu artigo 2º, que restringe o exercício da profissão. Então, lá no artigo 2º da nova lei, ele restringe a profissão quando ele diz o seguinte: o exercício da profissão de corretores de imóveis será permitido ao possuidor do título de técnico em transações imobiliárias. Então, pessoal, o que aconteceu? Quer dizer que lá em 62 não existia essa obrigatoriedade de ter essa exigência da formação do curso técnico. Já em 78, ele teve essa exigência de ter essa capacitação para o corretor. Gente, isso tem muito a ver, a relação ali, com o nosso, se a gente for parar para pensar, com a política, né? Se a gente for parar para pensar lá em 78, o que estava acontecendo dentro da história do Brasil? A gente teve uma mudança no cenário da educação. A gente teve a implantação aí de um ensino médio técnico. Então, as pessoas faziam ali o ensino médio e vinha com um curso técnico para que alavancasse a mão de obra mesmo do Brasil, para que as pessoas saíssem do ensino médio já com uma formação técnica e já começassem a trabalhar para que movimentasse, né, esse mercado financeiro. Então, tudo isso tem muita relação ali com a história, com o período mesmo que a gente estava vivendo. Então, a partir de 78, teve essa exigência, que a pessoa precisava ter uma formação técnica. E, como os anteriores não tinham, ficou assegurado para eles, né, que eles poderiam exercer essa profissão. Eles tiveram um tempo para eles se regulamentarem, porque lá falava, desde que requeiram, conforme for pedido nessa nova lei. Então, eles tiveram um prazo para que eles fizessem esta formação, tá bom? Então, nesse momento, resguardou-se assim o direito daqueles que já exerciam a atividade de corretor, quando a nova lei criou exigências para o ingresso nessa profissão, tá bom? Então, dentro dessas exigências, está que a pessoa, para se inscrever nos conselhos, tenha feito um curso de transações imobiliárias, sendo formado por estabelecimento de ensino, reconhecido pelos órgãos educacionais competentes, tá? Então, é importante que a pessoa, ao realizar aí o curso de transações imobiliárias, faça em uma instituição de ensino que é regulamentada pelos órgãos competentes, Secretaria de Educação, Ministério da Educação e também os conselhos que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então vamos avançar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a legitimidade para o exercício da profissão. Então, para que a profissão seja legítima, para que a pessoa possa exercer, o que deve acontecer? Então, a profissão de corretor de imóveis só pode ser exercida por pessoas habilitadas junto ao Conselho Regional de Corretor de Imóveis, ou seja, corretores inscritos no CRES. Então, não basta somente fazer o curso, tá? Quando vocês terminarem o curso de vocês, tiverem acesso ao diploma de vocês, tudo certinho ali reconhecido, vocês vão ter que se dirigir até o CRES, entrar em contato com o CRES, para que vocês façam ali, né, estejam habilitados nesse conselho para que vocês possam exercer a profissão. Então, somente fazer o curso não garante a legitimidade, tá? Tem que estar inscrito. E a gente vai falar a respeito desses órgãos, desses conselhos aí, que são fiscalizadores. Então, todas as profissões, elas têm, né, 2 tipos de órgãos fiscalizadores. Então, as profissões que são regulamentadas, elas vão ter um órgão que é chamado de federal e um outro órgão que é chamado de regional. E a gente vai conhecer esses 2 órgãos que vão regulamentar as profissões, essa profissão de vocês. O primeiro órgão é o COFES, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, tá? Então, o COFES, como o próprio nome diz, Conselho Federal, ele está, né, ele é o órgão que está na esfera federal. E ele existe
E ele fica localizado, né, lá no Distrito Federal. Ele foi criado a partir da sanção da profissão pela Lei 4.116 de 1962. Então, pessoal, a primeira lei, ela teve algumas falhas, mas ela não foi totalmente ruim. Então, ó, lá na primeira lei já foi criado, né, o COFES, que é esse Conselho Federal. E quando nós tivemos a regulamentação da nova lei, a Lei 6.530, ele foi mantido, porque ele foi muito importante para regulamentar essa profissão. Então, esse conselho, ele é subordinado ao Ministério do Trabalho e ele possui a autonomia administrativa e financeira. Pessoal, então, ele é subordinado ao Ministério do Trabalho, mas ele tem autonomia para fazer ali a sua organização, a sua gestão. Não precisa ficar pedindo tudo para o Ministério do Trabalho, tá? A gente vai ver mais para frente que nós temos anuidade. Então, esse pagamento que os corretores fazem, esse valor, ele é o que vai dar essa autonomia administrativa e financeira aqui para os órgãos, tá? Então, ele pode contratar, ele pode demitir, ele pode fazer ações, ele vai se manter ali com essa autonomia administrativa e financeira, tá? O maior papel do COFES é servir de parâmetro para o consumidor, melhorando sempre a qualidade dos serviços e também a relação dos corretores com a sociedade. Então, o COFES tem esse papel aí para nós consumidores. Então, se a gente quer saber se o corretor está trabalhando de maneira correta, a gente vai verificar no COFES e ele vai determinar isso aí para nós, tá? O COFES, ele é chamado de órgão máximo da categoria, pois é ele quem fiscaliza a ação dos corretores e defende a sociedade dos maus profissionais ou daqueles que exercem a função ilegalmente. Porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que desenvolvem esse trabalho, fazem esse serviço aí de corretor sem serem regulamentados. Então, o COFES, ele vai fazer esse trabalho, tá? De verificar, defender a sociedade desses profissionais que exercem a função ilegalmente e, consequentemente, não vão conhecer, né? Como que deve se desenvolver a profissão. O COFES, ele tem como principal pressuposto agir em benefício ético das partes envolvidas e também a valorização profissional. Às vezes eu estou falando aqui, né, que ele serve de parâmetro para a sociedade, ele está aqui para defender a sociedade dos maus corretores, e a gente pensa assim, nossa, só está aqui pensando na sociedade? E os corretores, ele não vai defender a gente? Vai sim. Ele está aqui para trabalhar em prol da valorização do profissional de corretor de imóveis. Então, ele age em benefício ético de todas as partes envolvidas. Então, ele vai agir em benefício do cliente que é vendedor, do cliente que é comprador e também do corretor que está ali intermediando essa negociação, tá bom? Assim, qualquer irregularidade com algum corretor deve ser denunciada nos CRECES do Estado correspondente ao conflito. Então, se por acaso tiver alguma situação, vai ser feita uma denúncia no CRECE, que vai agir e que, em segunda instância, é enviado para o COFES. Bom? E o que seria esse CRECE? Ele é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Aqui no nosso estado, a 19ª região é a do estado de Mato Grosso, tá? É chamado de autarquia federal, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos. O que significa isso? Significa que ele também tem autonomia administrativa e financeira. Pode contratar, pode demitir, pode fazer seus pagamentos. Ele é subordinado ali pelo COFES, mas ele tem autonomia para isso, porque ele é chamado de autarquia, tá? Ele é vinculado ao Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que é o COFES, e a sua localização fica aqui em Cuiabá, Mato Grosso, tá? O que o CRECE faz? Ele exerce funções normativas, fiscalizadoras, disciplinar,
deliberativa, administrativa e supervisora de toda a classe dos corretores de imóveis. Então, o CRESSE, ele vem, né? Claro que o COFES, ele vai determinar as normas e regras para que os CRESSES que estão aqui mais pertinho dos corretores desenvolvam esse trabalho. Então, é ele que vai fazer essa função normativa, né? Determinar as novas normas, as novas regras, se tiver alguma mudança dentro dos códigos de ética, código de conduta, alguma nova lei que surgir, é o CRESSE que vai fazer essa função normativa. É ele quem vai fiscalizar, é ele quem vai supervisionar. Então, ele que vai fazer essa verificação aí dentro desse mercado. Caso um corretor, a gente vai ver mais para frente no material, nós temos o código de ética. Caso o corretor, ele for contra, né, esse código de ética, né, é o CRESSE que vai disciplinar. Então, é ele que vai trabalhar em prol ali da correção desse corretor. E também vai trabalhar aí de maneira deliberativa e administrativa para organizar todo esse trabalho dos corretores. Alguma dúvida sobre CRESSE ou COFES? Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, então a gente vai continuando, tá? Agora a gente vai falar a respeito sobre o conceito de corretagem. Então, quando a gente pesquisa, né, o que significa um corretor de imóveis, significado, ele é aquela pessoa que atua como intermediário entre vendedores e compradores de imóveis, tá bom? Então, é ele que vai fazer esse trabalho aí. Compra e venda em troca de comissão, ele vai fazer esse trabalho de intermediar essas vendas. Mas o corretor, ele não vai atuar somente ali, intermediou e acabou. Ele tem uma missão, né, dentro do trabalho dele. Então, a missão dele é transformar a vida das pessoas por meio da concretização de sonhos. Então, a venda de um imóvel, ela não é uma venda comum. Muitas vezes o corretor, ele está ali atuando dentro desse mercado, ele está trabalhando na venda de um imóvel que às vezes fez parte da história daquela família por muitos anos. Então, não é qualquer coisa que a pessoa está vendendo, né? É um imóvel, às vezes faz parte do histórico mesmo familiar, de geração para geração. Então, até para aquela família se desfazer daquele imóvel, é algo que às vezes é bem dolorido, né, para a pessoa fazer. Mas às vezes é necessário. É um caso de herança de família, precisa repartir esses bens. Então, o corretor, ele tem que estar trabalhando nessa parte. E ele tem que estar, ele precisa saber trabalhar com isso. Outra coisa também que acontece é aquele cliente, né? Aquele cliente que vai comprar o seu imóvel pela primeira vez. Ou que não seja o primeiro, que seja o segundo ou o terceiro, mas é a realização do sonho daquela pessoa. Então, a gente atua aqui como nesse meio, né? Concretização de sonhos. Então, dentro dessa missão, o corretor, ele vai proporcionar aos seus clientes a melhor experiência na compra e na venda de um imóvel. É muito importante que vocês pensem a respeito disso o tempo todo no momento de estar fazendo uma venda, porque o seu cliente, ele não pense que você vai atender aquele cliente, ele vai ser cliente só uma vez. Ele pode comprar um imóvel futuramente, ele pode vender um outro imóvel, ele pode estar aqui locando com você nesse momento e daqui a pouco ele precisa de locação novamente. Então é importante que o corretor mantenha sua rede de contatos, sua rede de clientes, porque você pode também ser indicado para uma outra pessoa. Então não é aquela venda que você fez aqui agora e acabou. A pessoa não passa por você e nunca mais volta. Pode ser que o cliente aconteça, pode ser que ele retorne, que ele traga outros. Então é muito importante que você proporcione aí essa melhor experiência. Mantenha sua rede de contatos, tá? Então, o corretor, ele deve deveres fiduciários a quem aquele corretor presta serviço como cliente. Então, o corretor, ele tem que ser uma pessoa de confiança. Ele tem esse dever ali para o seu cliente. Então, ele deve garantir uma negociação
no melhor interesse do cliente e sempre manter o cliente comprador ciente de qualquer nova informação que possa ajudar a tomar uma decisão sólida. Então, ele vai agir ali em benefício ético, tanto do cliente que está vendendo, quanto do cliente que está comprando. E o cliente que for comprador, ele precisa estar ciente de qualquer situação que faça com que ele tome uma decisão. Não pense vocês, mas e se eu falar isso para o meu cliente, ele vai desistir? Que ele desista. É melhor que ele desista. Por quê? Já pensou, você faz uma venda para um cliente? Eu vou fazer uma venda aqui de um financiamento, de um imóvel para um cliente, e eu não vou informar para o meu cliente que ele vai ter uma taxa aqui para ele pagar. E se ele não conseguir pagar essa taxa, o que vai acontecer? Ele precisa saber. Ele precisa saber de todas as taxas que ele tem que pagar, até para saber se ele vai ter condições de arcar com aquele financiamento. Então, a gente precisa manter o cliente comprador ciente de qualquer informação. Então, se você estava negociando algo ali, por exemplo, fiz uma negociação de um imóvel de financiamento para o meu cliente. E aí, inicialmente, nós negociamos uma taxa X de entrada e o financiamento Y. Chegou lá na hora do banco avaliar o imóvel, o banco não avaliou como valor Y, avaliou como valor Z. E aí o cliente precisou pagar um pouco a mais na taxa de entrada. Aquela taxa que a gente tinha combinado inicialmente não vai ser suficiente. Ele vai ter que pagar a diferença. E aí, você não vai informar para o seu cliente? Então, é necessário. A gente tem que informar tudo. Porque se acontecer nessa situação e o cliente falar, mas eu não tenho esse valor. Então, a gente vai precisar bolar uma estratégia, o que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema, ou, às vezes, o cliente vai ter que desistir. E aí vai ter que a gente buscar um novo cliente, tá? Então, é importante que o cliente comprador esteja ciente de todas as informações, tá bom? E agora a gente vai falar a respeito das funções aí do corretor. O nosso corretor de imóveis, vocês, né, futuros corretores, vocês vão dominar todas as técnicas e etapas de uma transação imobiliária. Os corretores também acompanham o mercado, prospectam imóveis e também prospectam possíveis compradores. Então, vocês vão trabalhar ali no mercado para fazer esse trabalho. O corretor, ele também conhece o imóvel e auxilia para que ocorra o encontro entre os dois interessados de maneira a satisfazer ambos. Às vezes, pessoal, o cliente que é comprador e o cliente que é vendedor vão se encontrar só lá no momento da assinatura do contrato. Quem vai fazer todo esse trabalho de intermediar, de ir lá de apresentar o imóvel e voltar, e leva um documento, e leva outro documento, será somente o corretor, tá bom? O corretor, ele guia as visitas aos imóveis, então não dá para mandar o cliente lá sozinho, você tem que acompanhar. O corretor, ele também faz avaliações e registros. Isso aqui a gente vai conversar um pouquinho mais para frente a respeito dessas avaliações e registros, como que funciona, tá? Ele também apronta as escrituras, certidões, contratos. Então, tudo isso aqui, escrituras, certidões e contratos, para vocês que estão iniciando agora dentro desse mercado imobiliário, às vezes vocês vão ter bastante dúvida, mas como que eu elaboro o contrato? Como que eu faço? Se você não trabalhar numa imobiliária que já tenha os modelos e padrões da imobiliária, se você for trabalhar, por exemplo, de maneira autônoma, você pode entrar no próprio site do Cresce, que lá tem todos os modelos de documentos que você precisar. Todos os modelos editáveis, tanto em Word quanto em PDF. Basta você baixar os arquivos e editar de acordo com o que você vai oferecer para o cliente, alterando ali os dados de informações dos clientes, informação de valores, localização, mas as informações principais, o que precisa, você tem acesso a tudo isso, tá? Então, o corretor, ele vai cuidar dessa burocracia aí que poucas pessoas entendem, que é averiguar essas documentações, providenciar as documentações,
explicar todas as etapas, porque um imóvel, ele não é vendido de um dia para o outro, né? Ele tem um prazo aí para acontecer, principalmente se for um imóvel financiado. Ele demora um pouco mais. O corretor, ele também pesquisa, analisa e ele faz estimativas. Esse trabalho do corretor, ele é capaz de dizer, né, se determinado momento é favorável ou não para comprar ou para vender o imóvel. Então, essa é a profissão capaz de verificar isso. Se esse momento é vantajoso comprar um imóvel ou não, se é favorável vender um imóvel. Então, o corretor ele vai saber informar aí essas situações. Então, pessoal, o corretor, ele é o profissional encarregado de intermediar as negociações de compra, venda, locação e permuta de imóveis, tanto residenciais quanto comerciais, tá? E a sua missão é oferecer suporte ao cliente do início à conclusão da transação imobiliária. Então, ele vai acompanhar e vai dar suporte ao seu cliente durante todo o processo aí da corretagem, tá? Desde quando iniciar até a conclusão. E é importante que vocês mantenham, até pós-conclusão, contato com esse seu cliente, tá? Então, como a gente já disse, a profissão do corretor de imóveis, ele é uma profissão que já é regulamentada no Brasil desde 1962. Então, nós vimos que em 1927 tivemos o primeiro sindicato, mas ali naquele momento ainda não existia uma regulamentação, não tinha uma lei. Só em 62 tivemos essa regulamentação, a Lei 4.116. E para exercer essa profissão, né, então, depois da regulamentação da lei, nós tivemos algumas obrigatoriedades. Então, para exercê-la, são obrigatórios o ensino médio completo e o registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Então, pessoal, olha como que isso está super relacionado, né, com o que eu falei para vocês sobre com relação à política educacional que tínhamos ali naquele período. Então, a política naquele momento, ele queria o quê? Que as pessoas saíssem do ensino médio e já fossem ali para o mercado de trabalho, já fossem atuar. Não é diferente de hoje em dia, tá? Hoje em dia o objetivo também do governo é isso, que as pessoas saiam ali do ensino médio e já vão para o mercado de trabalho. Existem as universidades? Sim, mas não é para todos, né? É só para aqueles que conseguirem ingressar na universidade. Então, é dentro da competência de cada um. Se a pessoa passou no vestibular, obteve nota no Enem, ele vai fazer uma faculdade. Ou ele vai pagar uma universidade privada, tá? Então, essa universidade, ela ainda não é para todos, né? As pessoas não necessitam obrigatoriamente de uma formação acadêmica para exercer a sua profissão. Basta que tenha o seu ensino médio completo e o seu curso técnico, você já consegue exercer uma profissão, tá bom? Então, pessoal, a gente falou que para obter o registro no Cresce, a gente precisa ter aí uma formação, certo? Para isso, existem 3 caminhos que eu vou explicar aqui para vocês. Só um momento. Então, o primeiro caminho que nós temos aqui, o número 1, é o que nós estamos fazendo. Cursar o técnico em transações imobiliárias, chamado aí de TTI. E ele vai ter uma duração média aí de, no máximo, 1 ano. O curso de vocês é aproximadamente 4 meses, né? Porque ele já é sequencial, de uma disciplina já passa para outra. Anteriormente, esse curso, ele era mensal. A cada mês vinha uma nova disciplina. Então, ele demorava mesmo 1 ano. Então, no máximo, 1 ano esse curso de TTI. O segundo passo, segunda etapa, que a gente pode, né, obter o título, é cursando superior em tecnologia
em gestão imobiliária. E neste curso, a gente vai ter uma duração aí aproximada de 2 anos. Aí, às vezes, vocês me perguntam, mas qual que é a diferença desse primeiro para esse segundo, né? O segundo curso, esse superior em tecnologia e gestão imobiliária, ele é um curso que ele vai ter mais disciplinas. Então, ele tem as disciplinas que vocês têm aqui no curso de TTI, só que vai ter mais disciplinas. Então, o corretor, no momento em que ele faz o tecnologia em gestão imobiliária, ele sai com algumas habilitações a mais. Mas se por acaso a pessoa que fez o primeiro quiser, por exemplo, ter um título de avaliador imobiliário, aqui no curso 1, vocês não têm essa disciplina de avaliação imobiliária. Eu vou falar sobre ela, vou comentar, mas vocês não têm um módulo de avaliação. Aqui no gestão, vocês têm um módulo de avaliação. Então, quando a pessoa termina esse curso e se inscreve no Cresce, ele é corretor e ele também é avaliador. Mas e aqui, eu posso ser avaliador? Pode. Basta você fazer uma especialização. Então, você consegue fazer um curso de curta duração, que vai ter duração ali de 1 a 2 meses, e você consegue retirar esse seu título também de avaliador, tá bom? E o terceiro também é um curso superior, só que é um curso bacharelado, a pessoa já sai como bacharel, tá? Em ciências imobiliárias ou negócios imobiliários, e tem uma duração média aí de 4 anos. Mesma coisa, pessoal, aqui a pessoa já vai ser bacharel e vai ter acesso a mais disciplinas, por esse motivo tem mais tempo, são 4 anos de formação, tá bom? Então, após a formação e o registro no Cresce, além de habilitado a vender, comprar e locar, o corretor poderá também captar imóveis a serem negociados, averiguar e providenciar documentações imobiliárias, efetuar a avaliação de imóveis no mercado e controlar carteiras imobiliárias. Então, olha o tanto de coisa aí que o corretor pode desenvolver, e a gente vai falar a respeito disso, como que vai funcionar cada uma dessas situações ao longo dessa disciplina, tá? O corretor, ele também pode trabalhar em construtoras e também pode ser responsável pela administração de condomínios. A gente sabe que os nossos condomínios, né, a nossa cidade é uma cidade que está crescendo muito dentro desse mercado dos condomínios, e os condomínios, eles geralmente contratam uma administradora para que faça ali a sua administração, cobranças dos condôminos, entre algumas coisas. O corretor, ele pode atuar aí nesse segmento da administração de condomínios, tá? Também existe a possibilidade do corretor se especializar em um segmento. Por exemplo, focar em imóveis rurais, focar em imóveis para quem tem animais de estimação, locação de fazendas, locação para sociedades comerciais, lançamentos de empreendimentos, entre outros. Então, isso aqui, pessoal, é muito comum. O corretor, ele se especializar em um determinado segmento. Ele vai lá, por exemplo, hoje em dia, né, eu tenho visto, acho que como eu trabalho aqui no CETEPS e eu ministro essa disciplina para vocês, acaba que isso me chama muita atenção. Então, hoje em dia, eu tenho visto muitos outdoors, por exemplo, que os corretores vão lá e colocam lá a sua foto e fala que ele é especialista em condomínios verticais ou condomínios horizontais. Então, existe isso, né? Isso tem crescido muito. Aqueles corretores que especializam. Mas se eu não quiser me especializar, quiser atender aí tudo que aparecer, pode também, não tem problema, tá? Pode atender. Então, o mercado, ele vai dar preferência para aqueles profissionais que têm um perfil comunicativo e persuasivo. Aquelas pessoas que saibam conversar, que tem ali, né, consegue colocar todos os pontos positivos, saiba argumentar quando a pessoa vier falar, mas e isso daqui? Saibam mesmo ter esse perfil persuasivo ali com seus clientes, tá? Que sejam pacientes e resilientes, com habilidades em vendas, saibam construir, e aquilo que eu já falei para vocês, manter a sua rede de contatos. Então, não basta somente ir lá, fez a venda e acabou.
Mantenha a sua rede de contato, que é muito importante para vocês. O seu cliente pode ser um novo cliente futuramente e ele também pode te indicar novos clientes. Então, é muito importante que vocês mantenham aí essa rede de contatos. Se você é uma pessoa que não tem muita habilidade aí com comunicação, é importante desenvolver isso. Você vai conversar e você vai trabalhar com pessoas. Então, é importante que você desenvolva a sua fala, que você comece a praticar, treinar, porque o mercado ele vai dar preferência para esse tipo de pessoa. Porque quando o cliente te fizer uma pergunta, ele espera uma resposta. Você não vai ficar olhando para ele, não sei, ou responder o sim ou não. Ele quer saber. E geralmente, quando se vai comprar um imóvel, a pessoa tem muitas dúvidas. Então, a gente precisa saber colocar isso de maneira transparente. E precisa, ser paciente. Como nós já falamos, o trabalho, da venda ali de um imóvel, ela não acontece de um dia para o outro. É demorado, às vezes vai levar aí de 15 a 30 dias e às vezes até um pouquinho mais, tá bom? Outro aspecto importante que o corretor deve ter, dominar os aspectos financeiros e legais envolvidos nas transações e estejam atentos às tendências de mercado e sejam autoconfiantes. É importante que o corretor esteja sempre atualizado, que ele conheça esses aspectos financeiros e legais que estão envolvidos ali, tá? Nós temos o Código Civil, acho que o colega fez esse comentário agora há pouco sobre o Código Civil, aqui na sala, que é a lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Bem recente, Ele traz um capítulo dedicado à corretagem, estabelecendo regras de obediência obrigatória aos corretores de imóveis. Então, ele é bem curtinho. Ele vem lá do 722 até o 729. Eu vou fazer um comentário aqui rapidinho sobre eles, tá? Então, além de prever os benefícios, e especialmente aqueles ligados aos pagamentos de honorários, esses artigos do novo Código Civil Brasileiro são tão importantes que devem ser leitura obrigatória de todo profissional da intermediação imobiliária. Então é importante que vocês conheçam e que vocês saibam aonde que vocês devem procurar. Então surgiu uma dúvida, será que é assim mesmo que tem que ser feito? Vá até o Código Civil, que ele vai auxiliar aí vocês nesse momento, do 722 ao 729. Então, o primeiro artigo, pessoal, ele fala, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Então, nesse primeiro artigo, pessoal, ele vai falar sobre que o corretor está autorizado a fazer isso. Ele não vai ter um relacionamento com a outra. Às vezes ele não tem essa ligação com o outro, mas ele pode exercer esse trabalho conforme as instruções que a pessoa colocar ali. No artigo 723, ele vai falar que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, ele é obrigado a fazer isso, tá? Ter prudência, ter diligência, prestar espontaneamente. Então, não é se o cliente me perguntar, eu falo. Não, é espontaneamente. Você tem que falar todas as etapas, tudo que é necessário, tá? Sem medo do cliente falar, então eu não posso, então eu não consigo, então eu não quero. Se ele não pode, se ele não consegue, não tem como, tá? Ele precisa ter condições de arcar aí com a compra de um imóvel. No 724, ele trata da remuneração do corretor. Ele fala que a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei e nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Então, a gente vai ver mais para frente, dentro do nosso material aqui, no slide, que nós temos uma tabela de referência
que foi disponibilizada, ela está lá no site do Cresce, eu retirei ela lá do site do Cresce para vocês, que foi, se não me engano, 2004, tem a data lá exatamente. Sindimóveis e Secov fizeram uma reunião e regulamentaram como que vai ser a remuneração dos corretores aqui no nosso estado, tá? Então, essa lei aqui, o artigo 724, ele fala, se não estiver fixado em lei. Então, nesse momento, não existe uma lei federal que fala como é que o corretor deve receber. Então, a gente vai utilizar os usos locais, ou se não tiver ajustadas entre as partes. Então, quer dizer que o corretor e o cliente, eles podem negociar também como vai ser cobrado? Claro, está previsto aqui. Então, pode, bom? Pode, fica à vontade. Nós temos a lei de proíbe o conserto de preços. Várias pessoas que atuam no mercado não podem praticar os preços por cartel, por exemplo. Sim. Nós temos uma tabela de clientes. Temos. E temos também, salvo engano, disposições de código de ética que prevê que o corretor é obrigado a seguir as instruções legais e baixar para os conceitos. O corretor poderia estipular uma remuneração diferente da remuneração. Vou só repetir, vou resumir e repetir aqui para o pessoal que está em casa, tá? O colega aqui na sala, ele fez uma pergunta a respeito da remuneração. Nós temos uma previsão lá dentro da tabela de referência, temos algumas normativas, algumas leis que regulamentam como que deve ser a cobrança do corretor. A pergunta que ele fez foi, o corretor, ele pode cobrar diferente do que está estabelecido nessas normativas? Pode, desde que esteja previsto num contrato. A gente vai aprender aqui, mais para frente, que existe um contrato que a gente faz com o cliente quando a gente vai prestar o serviço para o cliente. E ali a gente deixa estabelecido quanto é que vai ser cobrado. Então, a lei, ela orienta que você siga, né, essa remuneração, mas você pode sim negociar com seu cliente como que vai ser feito a forma de pagamento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês chegam ali para vender um imóvel e o cliente fala assim, olha, eu quero vender esse imóvel por R$200 mil. E aí você fala, olha, dentro da tabela de referência aqui, eu vou cobrar 5% do valor da venda deste imóvel. Ok. Só que você chega lá no imóvel, conhece, faz a avaliação ali do imóvel, né, para você começar a verificar a venda. Você fala para o seu cliente, olha, o seu imóvel, ele vale mais do que esse valor que você está pedindo. Você está numa localização bacana, ele tem aqui uma infraestrutura legal, está próximo a comércios, enfim, vale mais do que isso. Aí o cliente, ele fala, mas não tem problema não, quando eu comprei, eu paguei tanto, 200 mil para mim tá bom. Pode acontecer, né, gente? Pode acontecer. Aí você fala, olha, então a gente vai deixar estabelecido o seguinte aqui no contrato. Se eu fizer uma venda com um valor maior do que estamos combinando, essa diferença ficará para mim, que sou o corretor. Vou fazer essa venda para você em, no máximo, 2 meses, 3 meses. Vocês deixam estabelecidos ali no contrato. Se acontecer, como foi combinado entre as partes, você pode fazer essa cobrança. Agora, o que você não pode é, o cliente te falou, você negociou com ele, e aí você fala, nossa, mas esse imóvel vale muito mais. Vou vender e vou falar para o cliente, na hora do recebimento vai ser feito o pagamento da minha conta e eu vou transferir para você. E aí o cliente que comprou te pagou a mais e você pagou só a diferença para o cliente. Você cobrou aí de forma camuflada. Isso não pode. Isso, inclusive, a gente vai ver mais para frente, que é chamado de overprice. É uma cobrança de forma camuflada. Isso está previsto no Código de Ética. Mas se for combinado entre as partes, pode. O que não é legal, pessoal, isso é o que eu vou falar para vocês, é vocês cobrarem menos, tá bom? Tá lá no código que tem que cobrar 5%, eu vou e cobro 2%. É lógico que o cliente vai escolher você, não vai escolher o outro que cobrou 5%, tá bom?
Porque lá na tabela, a gente vai ver que está escrito tabela de horários mínimos. Então, é o mínimo que você deve cobrar. Não cobre menos do que aquilo. Porque se você cobrar menos, você está desvalorizando a sua profissão. É isso que você está fazendo. Então, o que não é legal é cobrar menos que o mínimo. Cobrar mais que o mínimo, se o cliente concordou, está assegurado e ajustou entre ambas as partes, pode. Ok? Tranquilo? Pessoal, pode mandar no chat se tiver alguma dúvida, tá? Então, aqui no 724, vai falar a respeito da remuneração, tá bom? No 725, continua, né, falando a respeito dessa remuneração e repete ali o artigo, né? 726 e 727 trata da opção de venda com ou sem exclusividade. Pessoal, esse tópico aqui, opção de venda, ele é o contrato que você vai firmar com o seu cliente. Então, quando você for prestar serviço para um cliente, é importante que você faça um contrato de prestação de serviço. É essa a opção de venda. E lá nesse contrato de opção de venda, tem um campinho lá, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que você vai falar para o cliente se vai ser com ou sem exclusividade. O que significa isso? Só você pode vender aquele imóvel. Se o cliente passar para outro corretor, para outra imobiliária, ele pode ser processado se ele aceitou a venda com exclusividade dentro do prazo do contrato, tá? É algo que você pode combinar, né? Às vezes vocês pensam assim, mas o cliente não vai aceitar nunca. Se você for um corretor ali que seja resiliente, autoconfiante, garanta para ele que você vai conseguir efetuar a venda naquele prazo estabelecido, ele com certeza pode ajustar com você essa venda com exclusividade, tá? No 728, fala, se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo se foi ajustado em contrato, tá? Então, se tivermos mais de um corretor envolvido ali na negociação, é para todo mundo receber a mesma comissão. A não ser que tenha sido feito um contrato anteriormente, e ali estava estabelecido lá que não, o corretor, ele que conseguiu o imóvel, ele vai receber 60% e você recebe 40%. Se foi ajustado em contrato, tudo bem. Se não, todo mundo recebe a mesma parte, tá? E no 729, fala sobre os preceitos constantes deste código, não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial. Então, se a gente tiver alguma lei, alguma normativa aqui na nossa região, essas normas elas não excluem, tá? A gente precisa seguir essa legislação especial aqui, que é do corretor, tá bom? A especial sempre vai prevalecer sobre a geral, tá bom? Lá no artigo 1º da Lei 6.530, diz assim: o exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional somente será permitido ao possuidor do título de técnico em transações imobiliárias inscrito no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da jurisdição, no CRES. Então, para que a gente tenha aí, né, esse processo de ir lá e se inscrever, qual que é o processo? Então, o primeiro passo, qualquer cidadão pode se tornar corretor de imóveis se tiver registro no CRES. Esse procedimento é necessário porque o trabalho sem o registro oficial é considerado crime de acordo com a Constituição brasileira, tá? Então, o CRES, ele não vai oferecer nenhum curso, mas muitas outras instituições o fazem. Então, esses cursos, eles podem ser desenvolvidos presencialmente ou à distância, que é o nosso caso, né, que estamos desenvolvendo aqui. E para garantir a validade e a qualidade do curso escolhido, recomenda-se uma verificação. Se ele é regularizado pelo CRES e se é reconhecido pelo Ministério da Educação. A duração do curso, o custo ou o grau vai depender aí da instituição escolhida. Então, pessoal, aqui no CETEPS, por exemplo, a gente tem a presença do CRES
sempre constante na instituição. Então, ela vem, ela analisa os professores, ela vê a grade curricular, se os professores são habilitados para desenvolver as disciplinas. Eu, por exemplo, como eu disse para vocês no início, a minha habilitação, o meu curso de formação é superior em licenciatura plena em matemática. Então, a professora, a senhora professora de matemática está dando aula de operações imobiliárias? Eu tenho uma especialização que permite com que eu ministre essa disciplina. Então, além da minha formação, eu fiz uma especialização que dá essa possibilidade. Se eu não tivesse, eu não poderia ministrar essa disciplina. Então, isso ele é verificado pelo CRES. E os demais professores acontece o mesmo procedimento. Tá? Então, às vezes, vocês vão ter um professor que vai dar uma determinada disciplina, ele é advogado, mas porque contempla ali essa normativa. E também o Ministério da Educação, ele faz esse reconhecimento. Inclusive, pessoal, importante, né, a gente ter colocado isso aqui no material, como ele é um curso que ele é reconhecido pelo MEC, quando vocês finalizarem o curso de vocês, se vocês já terminarem, eu já quero me inscrever no CRES, já quero começar a trabalhar, é importante que vocês verifiquem se vocês passaram em todas as disciplinas, conseguiram nota ali em todas as atividades, todas as provas, e solicitem na secretaria o seu diploma. Porque por ele ser reconhecido pelo Ministério da Educação, quando a gente tem, né, cursos que são reconhecidos pelo Ministério da Educação, eles demoram um pouquinho para sair o diploma. Eles precisam ir para a Secretaria de Educação, para ser protocolado, registrado lá. Acho que vocês que já têm alguma formação sabem que lá na pagininha final vai estar dizendo o livro, ata que está registrado. Então é um processo um pouquinho demorado. E não sei se tem alguma mudança, mas até onde eu sei é feito manualmente. Então por isso demora, tá? Pelo menos aí eu acredito que uns 30 dias. Pode ser que seja mais rápido, mas eu já aviso vocês, porque se vocês pensarem assim, amanhã eu vou lá no CRES, vou pedir hoje. Não é assim, tá? De um dia para o outro. Pode demorar um pouquinho, tá? E aí, o exercício da profissão. Então, com a conclusão do curso e a obtenção do diploma e regularizados, os futuros corretores poderão solicitar o seu registro definitivo, né, lá no CRES. Pode entrar no site, solicitar esse registro. Tranquilo até aqui, pessoal? Vou entrar agora numa parte de informações que às vezes se vocês forem olhar na apostila de vocês, pode ser que não esteja lá escrito na apostila. Mas eu pesquisei esse material, né? Além de estudar a apostila de vocês, eu também fui no site do CRES, olhei o site todo para ver o que dava para aproveitar de material importante para complementar. Então, esse login aqui do CRES eu coloquei porque é um material que vem de lá, tá? Então, é importante eu achei importante para complementar para vocês. Então, os formulários de requerimento, eles devem ser preenchidos, impressos e assinados e todas as informações sobre a documentação requerida. A documentação, ela deve ser entregue no escritório do CRES mais próximo para solicitar o seu registro. Para o registro, há uma lista de documentos que é obrigatória. Se não me engano, lá no AVA de vocês também tem lá essas documentações que o CRES pede. Mas no site é bem fácil de localizar, tá? E aí a gente tem algumas perguntinhas que às vezes surgem. Como saber se o corretor de imóveis ou se a imobiliária é inscrito no conselho? E às vezes a gente vê, né? Eu, por exemplo, eu moro em condomínio. Não sei se mais algum aqui de vocês também mora em condomínio. E às vezes a gente vê lá algumas pessoas atuando como corretores, né? O síndico ou o zelador, algumas pessoas atuando como corretores, e aí surge aquela dúvida, será que ele é corretor mesmo? Então, é possível saber se essa pessoa está inscrita. Então, a consulta ela pode ser realizada lá por meio do site do CRES, que é o www.cresmt.gov.br, e também tem um aplicativo do CRES, que é o CresMT. Esse aplicativo, esses dias, ele estava com probleminha. Não sei se já regularizaram, tá? Eu não entrei essa semana para ver. Mas eu vou dar uma olhadinha depois e eu aviso vocês. Então, para ter um melhor resultado ali na busca, é necessário ter o nome completo,
ou o número do registro do profissional ou da empresa no conselho. Então, se você tiver o nome completo da pessoa e o registro, você vai digitar lá e você vai verificar se a pessoa está inscrita, se ela está em dia com as obrigações dela no CRES, tá? A anuidade. Vamos falar sobre essa parte que é muito importante. A anuidade, ela é um tipo de tributo, né, que é denominado contribuição social por interesse de categoria social ou econômicas. Os valores das anuidades e as correções são fixadas por lei federal, tá? Em 1º de janeiro de 2025, calculado com base no IPCA, né, artigo 116, inciso 1º, 1 e 2, e na segunda lei, que é a Lei 6.530 de 78, ficou fixado um valor de R$ 873. Então, esse ano é este valor, tá? Para pagamento da anuidade, que foi paga até dia 31 de março, tá bom? Então, todo ano tem uma correção nesse valor. Então, compete ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, atualizar anualmente, através de resoluções, que são, inclusive, publicadas no Diário Oficial da União. Cabe aos regionais cumprir e fazer cumprir. Então, o COFES, que é o nosso órgão máximo da categoria, né, o Conselho Federal, ele vai fazer essa atualização anualmente e vai ser publicado. E os nossos CRESs, que são os regionais, vão colocar aí para os corretores para fazer esse pagamento da anuidade. A anuidade ou parcela dela poderá ser feita através de boleto em qualquer instituição bancária ou lotérica. Então, pessoal, como eu disse, a anuidade ou parcela dela é porque é possível parcelar, tá? A gente não precisa somente pagar à vista. Pode ser feito parcelado. Para isso, o corretor deve buscar o setor de atendimento do CRES-MT e as possibilidades lhe serão apresentadas. Como nós já passamos de 31 de março, a gente não consegue, mas tem alguns benefíciozinhos que consegue. Como nós já passamos dessa fase, a nossa opção aqui, quando a gente entra no site do CRES, ele já aparece lá para nós, o primeiro banner que tem lá, tá? Pague sua anuidade, parcele em tantas vezes, ele mostra todas essas opções. Então, o pagamento dessa contribuição anual, devida aos conselhos regionais de corretores de imóveis e ao COFES, ele vai ser facultativo. O que significa isso? Opcional, a pessoa que escolhe. Para quem, né? Para aqueles profissionais que até a data do vencimento da contribuição tenham completado 70 anos de idade e contribuído regularmente durante, no mínimo, 20 anos. Então, aquelas pessoas, né, que começaram a atuar como corretores aí bem jovens, contribuíram regularmente durante 20 anos, bonitinho, certinho, e já tenham 70 anos de idade e ainda queiram continuar trabalhando como corretores, vai ser facultativo. Elas decidem se elas querem contribuir ou não, tá bom? A gente pensa, nossa, mas 70 anos ainda vai querer trabalhar? Tem muita gente que quer, pessoal. Trabalhar como corretor é ótimo. Você vai estar o tempo todo com pessoas, conhecendo lugares. Então, é até um jeito da pessoa se movimentar. Às vezes ela não vai trabalhar naquele mesmo ritmo que era antes, mas ela pode sim, né, conseguir fazer esse trabalho. E aí, para esses profissionais, ele será facultativo, tá? Então, a anuidade, ela vence no último dia útil do primeiro trimestre de cada ano, que é a nossa data base, esse último trimestre, geralmente, né, é as datas aí dos impostos que a gente paga início de ano. Então, geralmente acontece no dia 31 de março, se for dia útil, se não dia 30, se não 29, tá? Ela pode ser paga integralmente, antecipadamente, com alguns descontos. Então, se o corretor pagar até o dia 15 de janeiro, ele recebe 10% de desconto lá no pagamento da anuidade, se ele pagar integral, tá? O valor total. 6% de desconto até o dia 15 de fevereiro e 4% de desconto até o dia 15 de março. Passado isso, não tem mais esse benefício desses descontos, tá? E deve pagar anuidade todo corretor de imóveis
e empresa imobiliária com inscrição ativa. Então, o fato gerador da obrigação tributária é a inscrição regular no CRES-MT. Assim, o profissional inscrito deve pagar as respectivas anuidades, independente do exercício ou não da atividade, a qual a presume de forma absoluta, tá? Então, caso o inscrito não deseje mais exercer a profissão, ele deve solicitar suspensão e, nas hipóteses previstas, pode solicitar também o cancelamento. Então, pessoal, vamos supor, vou colocar uma situação aqui para vocês que às vezes pode acontecer, né? Você está atuando como corretor de imóveis e aí aconteceu uma situação, por exemplo, na sua vida. Você ficou doente e você vai precisar fazer um tratamento de saúde e vai ficar impedido de atuar como corretor. Pode acontecer. Ou, eu vou precisar viajar para fora do país para fazer um curso. Ou, sei lá, vou tirar umas férias aí prolongadas e não vou atuar como corretor nesse período. Mas depois eu quero continuar trabalhando normal. Vou ficar ali, sei lá, 1 ano, 2 anos sem atuar como corretor. Você vai entrar em contato com o CRES. Lá no site do CRES existe um formulário de suspensão que você vai preencher e você vai analisar, né? Porque lá tem hipóteses previstas, tá? Então você vai analisar quais são as hipóteses ali que você pode solicitar essa suspensão e esse cancelamento, essa suspensão do seu CRES, né? E aí naquele período, vamos supor que você suspendeu por 2 anos. Vou fazer um tratamento de saúde que vai levar 2 anos. A previsão é essa. Você vai lá e vai ficar 2 anos sem pagar a anuidade, porque ele não vai te cobrar porque você está suspenso. Passou esse período, volta novamente a cobrança na anuidade e você pode atuar como corretor. Se você suspendeu, significa que você não vai trabalhar, então não pode suspender e ficar atuando como corretor, tá? Suspendeu é para não exercer o trabalho. Vamos supor, pessoal, que você fez essa solicitação por 2 anos de afastamento, mas com 1 ano eu consegui resolver minha vida. Posso reativar? Pode. Só entrar em contato com o CRES e preencher os documentos necessários. Falar, estava previsto para 2 anos o meu tratamento, mas com 1 ano a gente já conseguiu resolver tudo, já estou bem de saúde, pronto para trabalhar. Vai ativar, você vai voltar a pagar sua anuidade e vai conseguir exercer a sua profissão. Vamos supor que você, ganhou na Mega Sena, não quer, ganhei na Mega Sena, não quero mais ser corretor. Você pode solicitar o seu cancelamento. Não vou mais atuar, não vai ser uma suspensão por um período, e sim definitivo, não quero mais atuar como corretor. Pode solicitar o cancelamento. Você, tá? Vamos supor que você fez alguma coisa, ganhou lá na Mega e tal, mas não soube administrar seu dinheiro, perdeu tudo, gastou tudo. Quero voltar a atuar como corretor daqui a uns anos. Posso? Pode. Qual que é o critério para se inscrever no CRES? Tem ensino médio completo e ter o técnico, não é isso? Você não tem? Se você solicitou o cancelamento, você pode ir lá e se inscrever de novo. O que não pode é se você foi cancelado. Vamos supor que você fez alguma coisa que não devia. E aí teve uma sanção disciplinar e cancelaram sua inscrição. Você foi cancelado. Nesse caso, pessoal, você não consegue voltar. Tá? Se o CRES foi lá e cancelou a sua inscrição, aí você não volta mais, tá bom? Mas para cancelar, tem que ser uma coisa muito grave, tá? A gente vai falar sobre as sanções disciplinares, sobre o código de ética amanhã, e aí vocês vão ver o que acontece para a pessoa ser cancelada, tá? Então, nós falamos aí a respeito dessa anuidade, tá? Então, o que acontece, se o corretor não pagar? Então, a inadimplência com a anuidade pode acarretar em uma sequência de situações de inscrição de débito de dívida ativa. Então, se não irá mais exercer a profissão e não quer pagar a anuidade, entre em contato com o órgão competente e faça o cancelamento. Pessoal, além de gerar essa situação aí
de inscrição, de débito, de dívida ativa, né, de sujar o nome da pessoa, ele vai proibir você de atuar como corretor. E você vai estar inadimplente. Você não vai estar com uma inscrição ativa, ela vai estar com alguma pendência lá. Então, isso também vai te prejudicar, tá bom? Denúncia. Aliás, pessoal, alguma pergunta aqui a respeito de anuidade? Pessoal no chat, está tudo bem? Dá uma olhadinha aí para mim se está tudo certo, Rodrigo. Chat, tudo ok? Beleza, se tiver, pode falar, tá? Denúncia, pessoal. O que acontece, né? Então, conforme determina a resolução do COFES, número 146, de 1982, a denúncia poderá ser apresentada por qualquer pessoa física ou jurídica, inscrita ou não no CRES-MT. E aí, pessoal, o que eu quero colocar isso para vocês? Então, a denúncia ela não é feita só por corretores ou só por imobiliárias. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. E aí eu tenho duas coisinhas aqui que eu vou colocar para vocês no caso da denúncia. Se a sua situação de denúncia vai envolver uma situação, por exemplo, que você vai precisar levar a pessoa para uma representação judicial, precisar processar, por exemplo, é importante que a sua denúncia tenha as informações do denunciante e do denunciado, porque é mais uma coisa para você levar lá para o seu processo, tá? Então é importante para você, vai te beneficiar. Agora, se é uma denúncia, por exemplo, lá no meu condomínio, o zelador está atuando como corretor e eu sei que ele não é corretor. Você pode fazer uma denúncia anônima, porque não te envolve diretamente, ok? Não vai envolver você não vai levar ele na justiça, então você não precisa fazer uma denúncia toda vez sua informação, a não ser que você queira, tá? Então, ela pode ser feita de maneira anônima. Então, vocês vão acessar o site. Nas duas situações, tem um formulário lá, né, da ouvidoria que vocês vão preencher. E aqui tem um modelo que existe lá no site do CRES para fazer a denúncia quando você vai conter essas informações aí. Tanto do denunciante quanto do denunciado, tá? Vamos agora para uma parte muito importante, que gera bastante dúvida dos nossos alunos, que é a parte do estágio, tá? Como nós estamos no início do nosso curso, muito bacana que essa disciplina ficou no início. Antigamente ela ficava lá no finalzinho do curso. Eu achava muito ruim, porque ela é base para as próximas, né? Então é importante que ela esteja no início. Eu gostei muito, fiquei feliz de ter mudado isso aí no curso de vocês. O estágio, pessoal, nós tivemos uma mudança de 2024 para 2025. Como vocês são turma de 2025, vocês já estão na nova etapa desse curso, tá? De como que ela funciona. Eu vou explicar para vocês. Então, quando você vai fazer estágio, tem alguém aqui que está fazendo? Não? Então, quando você vai fazer o seu estágio, você pode, a palavra que eu usei, pode solicitar uma carteirinha de estagiário para você apresentar, dizendo que você é um estagiário. Essa carteirinha, ela tem validade de 6 meses e ela pode ser prorrogada por igual período. Então, quer dizer que eu posso ter no máximo 1 ano de carteirinha de estagiário, certo? 6 meses e posso prorrogar por mais 6 meses se eu continuar sendo estagiário. Mas existe uma regra. É importante que a pessoa esteja matriculada e fazendo o curso. No caso do curso de vocês, pessoal, o curso de vocês ele tem duração de 4 meses, certo? Minha carteirinha vai ter 6 meses? Não, vai ter no máximo 4. Se quando eu ingressei no curso eu já comecei a fazer o estágio, no máximo 4 meses e eu não vou conseguir prorrogar. Por quê? Porque vocês já vão ter terminado o curso. Tudo bem? Então, essa carteirinha, pessoal, ela não é obrigatória, tá? Ela é opcional. Para ter a renovação desse registro de estágio, é necessário que o interessado continue matriculado na instituição de ensino, credenciada pelo COFES, bem como deve comparecer ao CRES-MT com os documentos para renovação. Então, como eu disse para vocês, no caso de vocês, vocês não vão conseguir renovar se vocês fizerem o estágio, tá? O estágio, pessoal, antes de avançar aqui para essa próxima parte, antigamente, lá na turma de 2024, ele era disciplina do curso.
Então, ele era obrigatório. A pessoa obrigatoriamente tinha que fazer o estágio, porque ele era uma disciplina curricular. Tinha, inclusive, uma carga horária, era no mínimo 160 horas que a pessoa tinha que fazer. Com a mudança da grade do curso de vocês, como o curso agora ele é um pouco mais rápido, não tem essa obrigatoriedade, não é obrigatório que vocês façam estágio, mas ele é importante porque vocês vão aprender na prática. Então, para aquelas pessoas que tiverem a possibilidade de fazer o estágio, é legal fazer para o seu conhecimento e para contribuir com o seu currículo. Vai entrar lá no seu currículo, tem experiência já no meu estágio. Faz a diferença isso na hora do mercado de trabalho, tá? Mas não é obrigatório. Então, se você, por exemplo, tem um outro emprego, né? Eu, por exemplo, se eu estivesse fazendo um curso de TTI, eu ia ter dificuldade de fazer um estágio porque eu trabalho durante o dia todo numa outra instituição. Então, eu ia ter que procurar um estágio que oferecesse final de semana, porque a gente sabe que tem, né? Empreendimentos, por exemplo, que ficam nos shoppings, trabalha sábado, domingo, e é algo que você já conseguiria ali ter uma experiência profissional. E a gente vai falar a respeito dos estagiários, né? O que eles podem fazer. Então, se tiver alguém em casa aí fazendo estágio, fique atento se você não está fazendo nada errado, tá bom? O que o estagiário pode fazer? Ele pode observar, ele pode acompanhar e colaborar no atendimento ao público e na prática de atos privativos da profissão, sempre com a supervisão de um corretor de imóveis. Pessoal, o estagiário ele não pode fazer isso sozinho, ele sempre tem que estar acompanhado de um corretor. Vamos supor que aconteça uma situação, você está trabalhando lá como estagiário numa imobiliária e a imobiliária colocou um decorado lá na Avenida Fernando Correia, de um empreendimento horizontal. E aí nós temos lá um container, sei lá, com um decorado que você vai mostrar para o seu cliente, né? O corretor mostra, para ele ver como é que vai ficar aquele imóvel depois de decorado, que isso aí faz a diferença na conclusão da venda do apartamento, né? A pessoa vê aquele apartamento bonitinho, todo planejado, fala, ai meu Deus, eu sonho, eu quero. E aí o que acontece? A imobiliária pega e fala para você, ó, fica lá no decorado pra gente, seu horário é 4 horas de trabalho, né? Então fica lá essas 4 horas lá. E aí nesse momento você está lá sozinho, sem supervisão, o cliente chega, você vem, mostra, apresenta. Pode fazer isso? Não. Sem supervisão, não pode fazer. Tem que ter sempre um corretor junto com você. Você pode sim, o cliente chegou, ou você está ali, sei lá, entregando panfletinho, vamos lá conhecer nosso decorado. E aí você vai e leva o cliente, e aí o corretor sempre junto com você te acompanhando. Você pode mostrar, você pode apresentar junto com ele, trabalhar nessa etapa aqui de atendimento ao público. Mas a intermediação da negociação sempre deverá ser feita pelo corretor de imóveis. Então, vocês não podem estar sozinhos. Por quê, pessoal? Se acontecer, por exemplo, o Cresce, ele atua muito como fiscalizador. Se acontecer, por exemplo, né, de ter um lançamento lá de um empreendimento, e a imobiliária foi lá e colocou 10 estagiários, não tem nenhum corretor supervisionando, ele vai chegar, a pessoa do crédito vai perguntar para você, ah, eu quero ver a sua identificação. Aí vocês vão lá e mostram a carteirinha de estagiário de vocês. Isso pode dar problema para vocês, porque vocês vão ser futuros corretores. Então vocês precisam, né, ter sempre um supervisor. Então cuidado para aquelas pessoas que forem atuar aí como estagiários. Se vocês estiverem no imobiliário que mandar você fazer algo que você não pode, tenha esse cuidado, tá? O que o estagiário não pode fazer? Ele não pode anunciar. Então, você não pode anunciar, você não pode vender, você não vai poder fazer anúncio. Não pode intermediar interesses. Não pode abrir um escritório em seu próprio nome para a realização de negócios imobiliários. Atuar como corretor de imóveis tem consequências no âmbito administrativo, civil e penal. Pessoal, você não pode anunciar.
Você pode, por exemplo, vamos supor que eu tenho o meu Instagram lá, minha rede social, meu TikTok, sei lá qual que vocês usam, e vocês querem, né, começar já a trabalhar para começar a desenvolver a fala. Nossa, tem um pouquinho de dificuldade com falar, e resolvi pegar o meu Instagram e começar a dar dicas de como trabalhar aí com imóveis, como comprar. Então, por exemplo, você vai lá, pega seu celular e grava, faz um vídeo, né? Olha, você sabia que para fazer um financiamento tem 3 pontos principais? Precisa ser maior de idade, não pode ter o nome restrito e tem que comprovar a renda. Se você atende esses 3 requisitos e quer financiar um imóvel, fale comigo. Esse finalzinho não pode ter, porque você está chamando o cliente para você. Mas se você vai somente fazer essa propaganda, falou lá dos 3 requisitos, tá vendo, gente, que legal? E é isso, para vocês financiarem um imóvel, precisa ter essas 3 condições, é o mínimo. Pronto, não tem problema. O que você não pode é chamar o cliente, falar que você vai fazer a venda para ele, tá bom? Então só tenha cuidado aí nesse ponto, principalmente porque vocês vão ser corretores. Às vezes aquela pessoa que está atuando como corretor, mas o objetivo dela nem é ser corretor, para ela nem liga. Mas agora vocês que vão ser corretores não podem ser prejudicados. Está estudando, fazendo curso, fazendo esse investimento, e aí chega na hora de ser prejudicado porque fez uma publicação, né? Então acontece. Eu tive um aluno na minha última turma que ele falou que o Cresce entrou em contato com ele pelo direct, porque ele escreveu o nome dele lá, não lembro o nome dele, mas se fosse eu, no caso, seria Tamara Borges, corretora de imóveis. Aí o Cresce entrou em contato com ele lá no direct e falou assim, qual que é o número do seu Cresce? Porque você tem que anunciar, a gente vai ver isso mais pra frente. Quando vocês forem divulgar, vocês têm que colocar o número do seu Cresce. Qual é o seu Cresce que você precisa colocar? Aí ele falou, eu ainda não tenho, porque eu estou fazendo o curso. Ele falou, não pode. Você está atuando como corretor. Então tem que tomar cuidado. E o Cresce fica de olho, tá, pessoal? Aí, essa parte aqui eu vou pular, porque o estágio não é mais uma disciplina obrigatória, tá? Remuneração. Pessoal, sobre estágio, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Pessoal do chat, tudo bem? Beleza. Remuneração. Já estamos chegando aí na última parte da nossa aula de hoje. Então, o corretor de imóveis, ele não costuma ter um salário fixo, mesmo que ele trabalhe para uma imobiliária, tá? São raras as empresas que pagam salário a seus corretores, que têm a sua remuneração baseada em comissões sobre a venda e locação de imóveis. É muito difícil achar uma corretora que paga salário, tá? Pode acontecer. Eu não conheço nenhuma, mas pode existir. Geralmente, o salário do corretor é baseado aí sobre a venda dos imóveis, tá? Existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Surgiu esse projeto de lei, o projeto 6.497, em 2013, pessoal. Então, defasado, né? 12 anos atrás. Que ele tinha uma proposta de um piso salarial de R$ 950 para os corretores de imóveis que tivesse uma jornada ali de 40 horas semanais. Aí vocês falam, nossa, R$ 950 lá em 2013, né, gente? Faz tempo. 2013 era outro salário mínimo, era um outro piso. Com toda certeza que se esse projeto entrar em tramitação e for aprovado, com certeza vai ser atualizado esse valor, porque não pode ser menos que um salário mínimo, tá bom? Então, a média salarial vai variar de acordo com o volume de negócios fechados pelo profissional, o valor do imóvel e a região aonde ele atua, tá? E aí, eu trago para vocês aquela tabela que eu falei agora há pouco. A tabela de honorários mínimos para prestação de serviços de intermediações e avaliações imobiliárias. Então, como eu falei para vocês,
o Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso, que é o Sindimóveis, e também o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Condomínios de Cuiabá e Várzea Grande, o Secov-MT. Esses dois grupos aqui, né, Sindimóveis e Secov, eles se organizaram, fizeram uma reunião ali e levantaram e construíram essa tabela de honorários mínimos. E ela está publicada lá no site do Cresce, tá bom? Vocês podem consultar. Eu não vou ler ela na íntegra com vocês, porque ela é muito grande, muito extensa. Mas é só para que vocês tenham conhecimento. Ela vai trabalhar ali dentro de tudo que vocês forem procurar. E o que eu quero frisar aqui com vocês, pessoal, valores de honorários mínimos. Então significa que isso aqui é o mínimo que vocês têm que cobrar. Não cobrem menos do que isso no seu trabalho, lá da intermediação imobiliária que vocês forem fazer. Porque se vocês cobram menos do que o mínimo, vocês estão desvalorizando a sua profissão. Então a gente não pode cobrar menos. Pode cobrar mais, desde que esteja acordado. O que não pode é menos. Geralmente as cobranças, elas são feitas em valores percentuais, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, numa intermediação na compra-venda de um imóvel avulso, que foi contratação pelo vendedor. Então o cliente te procurou. Ou eu fiz uma intermediação ali com autorização judicial, ou uma prospecção contratada pelo comprador. Então, a pessoa que vai comprar que te contratou. 5% é o que foi acordado ali dentro dessa tabela de honorários mínimos. Então, ele vai falar sobre imóveis financiados, vai falar sobre imóveis horizontais, verticais, imóveis urbanos, condomínios em lançamento, como que ele vai ter as cobranças aqui. Vai falar também sobre loteamentos abertos residenciais urbanos e sítios de recreios rurais e colonizadoras, também tem os valores aqui. Intermediação de cotas de fundos ou consórcios imobiliários, tem valores diferentes para pessoa física e pessoa jurídica. Vai falar também sobre locação de imóveis. A gente falou que o corretor ele pode locar. Então, ele vai ter aqui com administração, sem administração, como que o corretor deve fazer essa cobrança. Sobre a administração do imóvel, né? Então, fiz com a administração como que ele deve cobrar. Assessoria de planejamento, organização, implantação de empreendimentos imobiliários, também tem valores aqui. Emissão de parecer técnico de avaliação mercadológica, né, que é o PETAM. Também tem aqui a tabela que vai mostrar como que eu faço a cobrança dessa elaboração desse PETAM. Também tem avaliações imobiliárias, a gente vai falar amanhã um pouquinho mais sobre a avaliação, mas também tem o valor aqui que o corretor vai cobrar, né, o percentual, como que ele fica dentro desses valores. Tem uma fórmula aqui que ele utiliza para fazer esse cálculo. Vistoria de imóveis também, planilha de honorários para essa elaboração de vistoria de imóveis. Valores de locação. E aqui é o encerramento aqui da nossa tabela, tá? Ele fala também sobre hora técnica, né? Às vezes o corretor vai trabalhar em algum local, por exemplo, vai trabalhar para o banco, né? A gente sabe que o banco tem aquela etapa que vai lá avaliar o imóvel. Então, ele pode cobrar ali por hora técnica, quanto tempo que ele ficou lá fazendo aquela avaliação, ou só pelo valor da avaliação. Então, depende um pouco disso. O corretor ele vai avaliar uma fazenda. Então, quanto tempo que ele ficou lá para fazer as medições. Então, ele pode também ter essa cobrança de hora técnica, tá? E aí, como eu falei para vocês, 2014, pessoal, foi feita essa tabela aí do Sindimóveis e o Secov e está disponível para vocês lá no site do Cresce para vocês consultarem no momento em que vocês começarem a atuar como corretores, tá? Para encerrar, ainda falando sobre pagamentos, nós vamos falar sobre o overprice.
O que é o overprice? A gente fez um comentário agora há pouco, mas ele se caracteriza como um ganho adicional superior à comissão normal devida pelos serviços prestados e recebido de forma camuflada, para que as partes não tenham conhecimento de que estão pagando a mais. Pessoal, então, é importante que o cliente esteja ciente, tá? Se você vai receber de uma parte, da outra, as duas partes têm que estar cientes disso no momento da cobrança. Eu não posso cobrar de uma parte, cobrar da outra e não sabe que vai acontecer isso, tá? Então, é possível cobrar a mais? Sim, desde que ambas as partes saibam, tá? E esse procedimento ele é abominável e proibido pelo Conselho Federal e expressamente proibido pelo Código de Ética Profissional. O infrator deve ser punido com multa, tá? Pecuniária que varia de 2 a 6 anuidades. Essa multa ela é prevista para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. Então, se a imobiliária fizer, também tem multa, tá? Se o overprice for praticado conjuntamente por mais de um corretor, ou se em parceria com a imobiliária, todos receberão individualmente a punição prevista aí no Código de Ética. Alguma pergunta, pessoal, a respeito disso? Alguma dúvida até aqui sobre o que nós conversamos, trabalhamos? O chat também está tranquilo? Pessoal, então, por hoje, nós vamos encerrar aqui, tá? O nosso estudo. Amanhã nós continuamos. Como eu disse no final da nossa aula, a gente vai fazer uma revisão aí sobre esses 2 dias de estudo que nós fizemos. E a gente continua trabalhando amanhã. Eu espero vocês aqui às 19 horas. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada também para quem está em casa. Até mais. Para quem chegou depois, deixa eu entregar ali.